Vamos abrir o texto sagrado. Eclesiastes, capítulo de número 8. Nós voltamos hoje à exposição deste livro de sabedoria. E vamos retomar então do capítulo 8. Porque nós paramos no último ano, ao final do capítulo 7. Capítulo 8 de Eclesiastes. Nesta noite nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 9. Como vivemos em um regime democrático, nós não temos um rei político sobre nós. Ainda assim, você há de concordar comigo, há muitos que vivem e se sentem reis e rainhas de alguma coisa. E de fato, irmãos, em algum sentido, eles são mesmo. Pois Deus os colocou em posição de liderança e lhes deu autoridade sobre outros. São eles, maridos, pais, presbíteros, governantes, policiais, professores, chefes no trabalho, etc. Nós não temos como escapar desta realidade. Enquanto alguns de nós ocupam posição de liderança, todos nós, sem exceção, temos de lidar com os reis que Deus colocou no nosso caminho. Por isso a questão importante desta noite é, à luz da sabedoria da palavra de Deus, como nos relacionamos com os líderes que Ele nos deu. É o que vamos estudar com este texto. Mas para começar, eu quero ler com vocês só o verso 4. Eclesiastes, capítulo 8, verso 4. O texto inspirado registra: pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, esta é a tua palavra. E nós cremos que o Senhor continua falando conosco nela. Por isso, agora que estamos diante de tua voz, nós te rogamos, como fez o salmista: inclina os nossos corações para os teus estatutos e nos faça andar pelos caminhos que traçastes para nós. Por favor, dependemos de ti, Espírito. Contamos com o teu auxílio. E te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Nos 6 primeiros capítulos de Eclesiastes, Salomão frustrou nossa busca por significado debaixo do sol. Vez após vez nós esbarramos em seus refrões. Que grande inutilidade! Nada faz sentido. Tudo é correr atrás do vento. Sim, nós entendemos. Sem Deus nesta vida, tudo é rebel, vapor em hebraico, efêmero, escorre pelos dedos, nada realiza, nada nos completa. Foi assim que o sábio nos forçou a olhar para além do sol, para o próprio Deus. E eu espero que tenha funcionado. Só que tem um detalhe, né, gente? Nós ainda vivemos debaixo do sol. Por isso, como a segunda metade do livro, em um tom mais de aula do que de reflexão, o interesse de Correlete aqui
é nos oferecer sabedoria prática para o dia a dia. Com o capítulo 7, ele nos ajudou a enfrentar as adversidades. E ao entrar no 8, ele nos ajuda a lidar com as autoridades. Podemos resumir sua mensagem a: crentes, sejam sábios diante do Rei. O que significa, pastor? Ou como podemos ser sábios diante do Rei? Usando o Rei como representante dos líderes com quem temos de lidar. O primeiro conselho de Salomão aqui é: obedeçam às ordens do Rei. Verso 1. Salomão pergunta: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Qual é a resposta para as perguntas do verso 1? Alguns estudiosos entendem que é um sonoro ninguém. Ninguém é sábio plenamente. Ninguém sabe interpretar as coisas da vida de verdade. Não seria de todo estranho, uma vez que o próprio Salomão, por exemplo, no capítulo 7, disse que a sabedoria estava fora de seu alcance. Contudo, irmãos, se levarmos em consideração a segunda metade do verso 1, que diz: a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante, nós temos que chegar a uma conclusão mais positiva. E eu entendo que este é o caso. E que a melhor leitura deste verso talvez seja a seguinte: a sabedoria é mesmo rara, mas ela tem o poder de mudar até a face de quem a encontra. É, portanto, um incentivo à vida sábia diante de Deus. Além de nos incentivar, o sábio aqui nos aconselha. Entre os versos 2 e 4, eis o que ele escreve: este é o meu conselho para vocês. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento a Deus. Nossa tradução interpreta o texto hebraico dando ênfase à nossa parte. Nós devemos obedecer às autoridades, porque fizemos um juramento a Deus. Outras versões, porém, colocam a ênfase em Deus e no que Deus faz, lembrando-nos que as autoridades se acham onde estão por vontade divina. Seja qual for a versão que você use, a ideia do texto parece ser: nós devemos obedecer a Deus em obediência. Ou melhor, nós devemos obedecer às autoridades em obediência a Deus. Esse também foi o ensino do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. Nós obedecemos aos líderes em obediência a Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, disse Salomão, nem se levante em favor de uma causa errada. A primeira parte
está falando das nossas reações. E a segunda, das nossas ações. Sair apressadamente de uma reunião com o superior pode comunicar discordância e insatisfação. E levantar-se contra ele por qualquer razão, muito facilmente pode ser interpretado como rebeldia. As duas posturas são perigosas. Pois, como nos lembra o rei de Jerusalém, o rei faz como bem entende. Em alguns casos, é verdade, nós não temos opção. Precisamos obedecer a Deus e correr os riscos diante dos homens. No entanto, irmãos, quando se trata apenas da minha opinião ou da sua vontade, e não de uma imposição pecaminosa do superior, a coisa mais sábia a fazer é ter calma e obedecer às autoridades. Porque, de novo, rebeldia sempre é algo muito perigoso. Nos dias de Eclesiastes, rebelar-se contra um rei resultava em morte. Felizmente não é o nosso caso, mas não sejamos tolos. Nossa obstinação pode nos levar a uma demissão. Pode nos colocar sob a disciplina eclesiástica. Pode nos tirar a promoção com a qual tanto sonhamos. Quer casos concretos? Você quer dormir na casa de amigos e aparentemente, por nenhuma razão, seus pais não deixam. Os governantes, ao que tudo indica, sem pensar nos cidadãos, levantam as taxas de impostos. O seu chefe, sem nenhuma fundamentação, resolve mudar o horário de trabalho. O professor, sem aviso prévio, aplica uma prova surpresa. Bem, não seria surpresa se ele avisasse previamente, né? Seu pastor, ou seu líder de pequeno grupo, não pode atendê-lo na hora que você acha mais necessário. Isso acontece? Como é que você reage? Você se levanta e sai apressadamente? Você se deixa tomar por ira e se rebela contra o seu superior? Não faça isso, irmão. Tenha calma. Não seja um rebelde. Pastor, então o que fazemos? O conselho do texto é claro. Obedeça ao rei em obediência a Deus. Esse também foi o ensino de Paulo, como ouvimos. E foi também o ensino de Jesus, que em certa ocasião disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Outra vez, se não estamos entre obedecer a Deus e obedecer aos homens, nós precisamos obedecer aos homens por causa da obediência a Deus. Podemos não concordar com eles em tudo. Não somos obrigados a gostar deles o tempo todo, ainda assim, por obediência a Deus, nós devemos obediência e respeito aos líderes que Ele nos deu. Sabe o que significa na prática? Jovem e adolescente? Significa não diminuir os pais diante dos amigos lá fora. Significa não ser um respondão em casa. Significa trabalhar mesmo na ausência do chefe.
Significa não entrar na onda dos que zombam dos governantes o tempo todo. Isso é pecado, gente. E por que deveríamos fazer isso? É porque, segundo a Bíblia, isso é sabedoria. No conceito bíblico, uma pessoa não é sábia apenas por conhecer a vontade de Deus. A pessoa verdadeiramente sábia é aquela que conhece e pratica a vontade de Deus nos batentes reais da vida. Negativamente, o que eu estou dizendo é nossa teologia e nossa devoção a Deus não podem desaparecer no conflito familiar ou na dificuldade do trabalho. Nós somos teólogos públicos. Precisamos levar o que cremos para casa, para a faculdade e para o ambiente de trabalho. Afinal, nós vivemos para a glória de Deus em tudo, irmãos. Positivamente, se o levarmos, ou se levarmos nossa teologia e devoção conosco, nosso rosto brilhará lá fora. E como resultado, em muitas situações nós contaremos com o favor dos nossos líderes. Sobre eles, nós podemos esperar a próxima divisão, mas sobre o nosso rosto, eu quero que você saiba disso. Nós podemos brilhar e ser alegres, uma vez que cremos que Deus, e não os nossos líderes humanos, é quem está no controle de todas as coisas. Se Paulo tivesse dito que há autoridades humanas que estão fora do domínio de Deus, seria realmente trágico. Mas não foi isso que ele disse, foi? O ensino da palavra é claro, irmãos. Romanos 13:1, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Sabe o que significa na prática? O nosso Deus é o verdadeiro Rei do universo. Só Ele se assenta num alto e sublime trono, portanto confiemos que o nosso rosto brilhe de tranquilidade e alegria, pois afinal o que cremos é, nosso Deus reina. Isso é sabedoria na prática. Obedeçam ao Rei em obediência a Deus. O segundo conselho de Salomão aqui é: saibam agir diante do Rei. Verso 5, parte A. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Essa é a hora para você explodir de alegria. Fosse num outro ambiente, quem sabe mais pentecostal, o povo ia aos muitos glórias e aleluia. Mas tenha muita calma. Esse é um livro de sabedoria. E essa afirmação aqui não é uma promessa absoluta. É um princípio. A obediência sempre tem a bênção de Deus. E geralmente nos livra de problemas e sofrimentos. Em Provérbios, por exemplo, nós lemos: tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes,
pois estes terão repentina destruição. Se é assim, irmãos, obedeçamos às ordens dos nossos líderes. Essa parte, embora seja difícil na prática, às vezes é fácil de compreender. O que vem depois é bem mais complicado. Versos 5 e 6, parte A. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa, e também há uma maneira certa de agir para cada situação. Notem, nós não estamos falando de obediência cega, ou de algo que é fruto de covardia. Não. Da mesma forma que há, capítulo 3, uma ocasião certa e um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, também há, capítulo 8, uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação da vida. O sábio, este é o ensino de Salomão, vai saber quando obedecer e quando desobedecer. O sábio vai saber quando se calar e quando falar. O sábio vai saber quando se submeter à liderança e quando não aceitar a liderança. Mas não é tão fácil assim. Ao início do verso 5 nós lemos, Salomão nos disse que quem obedece às ordens dos reis não sofrerá mal algum. Mas veja o que o mesmo Salomão escreveu ao final do verso 6, falando sobre a mesma sabedoria. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Como interpretamos essa aparente incongruência? Afinal, tem sofrimento ou não, gente? De novo, a obediência como princípio conta com a bênção de Deus e geralmente nos livra do sofrimento. Agora, saber a hora certa e a maneira certa de agir em cada situação nem sempre é fácil. A sabedoria bíblica, sem sombra de dúvida, é uma bênção, mas ela ainda impõe sobre nós um certo tipo de sofrimento. Você me entende? Eu me refiro a saber a hora certa e a maneira certa de agir em cada situação. Você sabe? Falando de maneira mais geral, por que é que tomar decisão deveria ser fácil? Nós gostaríamos que fosse, não é verdade? E é por isso que tantas pessoas se deixam enganar por impressões subjetivas, por supostas revelações espirituais, por adivinhações e coisas do tipo. Irmão, este não é o caminho da Escritura. É mais fácil, mas não é o caminho da Bíblia. O caminho da Bíblia é o da sabedoria, o qual envolve reflexão, conselhos, suspeita e espera no Senhor. Nos nossos dias, os crentes falam muito de leitura da Bíblia, leitura de livros cristãos, mas não falam tanto de meditação na Bíblia.
E para mim é o que nos falta na hora da tomada das decisões. Nos falta sabedoria bíblica. Nós lemos a Bíblia o suficiente para saber encontrar o texto da pregação aos domingos. Mas nós não meditamos na Bíblia o suficiente para saber aplicá-la aos desafios da vida. Curiosamente, o sábio do Antigo Testamento não podia ler a Bíblia como nós lemos. Mas sobre ele, diz o Salmo 1, ele tinha por hábito meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Tomar decisão para a glória de Deus envolve reflexão da vida a partir da meditação na lei do Senhor. Para além disso, nós precisamos de conselhos sábios. Sabedoria bíblica não é uma conquista solitária, irmão. Em muitas ocasiões da vida, ela nos alcança por meio dos irmãos. É por isso que Provérbios diz que uma pessoa verdadeiramente sábia é aquela que sabe ouvir. É aquela que sabe aceitar a correção, é aquela que aceita e atende à admoestação. Outra coisa que precisamos praticar é a suspeita. Se no caminho da reflexão nós calculamos os aspectos externos de uma decisão, no da suspeita, nós investigamos as motivações do coração. Precisamos perguntar, na hora da tomada de decisão, porque realmente queremos o que queremos. A glória de Deus e o seu reino nos são prioridades? As pessoas com quem vivemos estão sendo levadas em consideração? Ou será que nossas motivações são egoístas e talvez até idólatras? Por fim, embora não seja fácil, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Quem disse que você tem que tomar a decisão imediatamente? Por que não esperar no Senhor? Jeremias disse que o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Esperar em Deus é confiar que Ele vai nos guiar em tudo, irmãos. E enquanto esperamos em Deus, é bom que lembremos, enquanto crentes, o Senhor está menos interessado em nossos confortos e Ele está infinitamente mais interessado em nossa santificação. Enquanto esperamos, Ele nos santifica, pois Ele não quer apenas revelar sua vontade a nós. O Senhor quer operá-la em cada um de nós. Esperemos no Senhor e creiamos que Ele vai nos guiar. Voltando agora à questão mais específica do texto. Nós precisamos perguntar, talvez alguém esteja perguntando, diante das lideranças com quem vivemos, como saber se é hora de calar e esperar? Ou se é hora de falar e agir? Lembre-se que a obediência geralmente nos livra do sofrimento.
Seu pai não lhe deixa fazer o que quer? Seu marido parece irredutível em uma tomada de decisão? Seu chefe não quer mudar a rota de um projeto? Você discorda. Você tem outra visão. Você acha que ele está errado, você está certo. Se fosse você, seria melhor, você faria diferente. Eu entendo. Mas não seja precipitado. Tenha calma. E mesmo que discorde, obedeça à liderança e espere no Senhor. Depois do calor da discussão, é bem provável que você terá uma nova oportunidade de expressar sua opinião. E quem sabe, depois de esfriar a cabeça e pensar melhor, o próprio líder com quem você lidou voltará atrás. Então tenha calma. Não seja precipitado. É parte da orientação de Salomão, mas tem mais, né? Porque ele nos disse que há uma hora certa e uma maneira certa de agir. Qual é essa hora? Como é essa maneira? O limite, irmãos, é a obediência a Deus e o pecado dos teus líderes. Entre ouvir os líderes religiosos de Jerusalém e ouvir a Deus, os apóstolos ouviram a Deus e por isso seguiram pregando o Evangelho. Se lembram disso? Atos dos Apóstolos. Às vezes é o que temos de fazer. Há tempo para obedecer às leis dos nossos governantes, se são justas. Mas há tempo para desobedecê-las, se nos obrigam a pecar contra Deus. De modo semelhante, há tempo para se submeter ao marido para salvar o casamento, mas há tempo para deixar o casamento para salvar a própria vida, diante de um líder abusivo, violento e perigoso. Há tempo para permanecer em determinado emprego, na expectativa de que as coisas vão melhorar. Mas há tempo, por imposição pecaminosa do meu superior, que é mais justo e apropriado que eu deixe o emprego e procure uma nova oportunidade. E não sejamos ingênuos, crentes. Como os apóstolos e os discípulos do Novo Testamento, decidir por Deus, decidir com Deus, vai implicar sofrimento em muitas ocasiões. Se ele já está batendo a sua porta, recorde-se do que escreveu o salmista Davi. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Se o teu chefe poderoso e tentador te promete mundos e fundos, recorde-se do que disse Jesus ao próprio diabo no deserto. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore o Senhor e não as oportunidades deste mundo. Confie no teu Deus e não no dinheiro que é Deus deste mundo. Creia que o Senhor vai cuidar de você até o último dia.
Eis o que a sabedoria da palavra nos ensina hoje, irmãos. Para terminar, Salomão ainda nos diz: tenham paciência diante dos reis. Verso de número 7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Se percebeu aí na sua Bíblia que eu não respeitei a pontuação, foi de propósito. Eu me apropriei aqui da ARA, Almeida Revista e Atualizada. Sim, pois este também é o sofrimento que pesa sobre o homem. O homem não tem controle absoluto sobre o seu futuro. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de obedecer e tempo de desobedecer às autoridades. Mas quem sabe aqui que tempo viveremos amanhã? Se este ou aquele. Não é só o futuro que está fora do nosso controle. No verso 8, o sábio continua: ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. São 3 ou 4 situações que provam a nossa incapacidade de controlar a vida. Espírito aqui pode ser traduzido tanto por sopro de vida, como por vento. Se escolhermos a última opção, a ideia parece ser: nós não temos como controlar todas as mudanças climáticas da Terra. E se ficarmos com a primeira, o ensino é: nós não temos como determinar o número de dias que teremos sobre a Terra. A segunda opção está em perfeita harmonia com o que vem em seguida, né? Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. A terceira situação mencionada por Salomão fala da vulnerabilidade do soldado em combate, gente. Ele pode ser crente, ele pode ser um homem de oração, ele pode escrever 100 cartas para a sua família, ele pode desejar ardentemente voltar para casa, mas ele não tem como garantir que voltará. Por fim, o sábio nos leva ao extremo, nos apontando os pecadores que se acham reis deste mundo. Sobre eles, Salomão nos disse: nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Eles podem ser poderosos aos olhos dos homens, mas eles ainda estão sob o domínio do Todo-Poderoso, o nosso Deus. A qualquer momento podem perder e tombar. A qualquer momento podem cair e morrer. Tudo isso vi. Conclui o pregador no verso 9. Quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. É uma reflexão, perceberam? Eu me pus a refletir. Sobre o quê? Qual é a reflexão que Salomão vem fazendo aqui? Nenhum homem, nenhum rei, por mais poderoso que seja, tem poder absoluto e eterno. Portanto, que os crentes sejam sábios
e que esperem com paciência no verdadeiro rei. Mas também tem uma advertência aqui, né? Um homem pode dominar sobre os outros para a sua própria infelicidade. Ou seja, o poder deste mundo não é absoluto, mas é extremamente perigoso. Ele promete muito aos seus fiéis, mas o que normalmente entrega é infelicidade. Você concorda com o sábio? Já viu esse filme antes? Nós não começamos a carreira profissional dizendo abertamente que queremos poder. Em cerimônias de formatura, o que ouvimos é: eu quero servir a comunidade. Eu quero ajudar o próximo. Eu quero trabalhar para mudar o mundo, levá-lo a uma experiência melhor. Não é o que ouvimos. Mas as coisas mudam, não é? Não sei ao certo como, mas você pode ser picado pelo besouro do poder. Eu posso esbarrar em uma de suas armadilhas. São pequenas doses aqui e ali. Ou são pessoas que nos dão um vislumbre de quão maravilhosa é a vida dos poderosos. Então, aos poucos, você vai abrindo espaço, e quando menos espera, você já está possuído pela ambição e pelo desejo por poder. De repente você começa a abrir concessões nos seus valores. Você fecha os olhos para as coisas erradas e se torna capaz de passar por cima dos outros. E durante todo o processo, você vai tentando se justificar. Não, mas vale a pena. Vale mesmo. Quantas pessoas poderosas e verdadeiramente felizes você conhece na vida? Você já leu algum livro de história? Já estudou sobre os poderosos desta terra? A vida deles está marcada por traição e não lealdade. Por bajulação e não sinceridade. Por infelicidade e não por felicidade. Se é assim, irmãos, tenhamos cuidado. O poder deste mundo é sedutor, mas também é altamente perigoso. Mas, pastor, e se estamos lidando com reis que tornam nossa vida difícil? Em casa, no trabalho, na igreja e até no nosso país. A orientação de Paulo é: recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A orientação de Pedro, por sua vez, é: jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Um apóstolo está dizendo: orem pelos poderosos. O outro: se submetam aos líderes. E Salomão, no nosso texto, está dizendo: tenham paciência. Nenhum rei dura para sempre. Exercer paciência na prática, segundo Pedro, é se humilhar sob a mão do verdadeiro rei. E é lançar nossa ansiedade diante dele enquanto sofremos neste mundo. Por vezes nós ficamos ansiosos mesmo por causa do futuro. O que será de nós? O que será da nossa família? O que será do Brasil? Em outros momentos nós sofremos com o medo por causa do presente. Pois como o soldado de Eclesiastes, nós saímos de casa e nem sempre temos a confiança de que voltaremos em segurança. É assim mesmo. Aqui, na América do Norte, na África, na Ásia. Como crentes, nós seremos assaltados ao longo do caminho, muitas vezes por ansiedades e medos. Não tem como evitá-los. Tem como reagir. Você não pode aceitá-los passivamente. Você não pode se render facilmente. Você precisa contra-atacar, usar a arma mais poderosa que Deus te deu. Qual é, gente? É a fé. A fé que vem por se ouvir a voz de Deus. Pense em Abraão. Quando Deus lhe apareceu em Gênesis 12, Abraão já era um homem rico e poderoso na terra. Só que ele deixou tudo para trás. E seguiu um caminho que lhe era completamente desconhecido. Por quê? Abraão, o homem poderoso, viu Deus, o Deus Todo-Poderoso. É do que eu e vocês precisamos. Jesus certa vez disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Escute isso. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. No mesmo texto, Jesus disse: venham, portanto, a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha que maravilha os crentes desfrutam. Muitas pessoas, por mais sábias e poderosas que sejam, não conhecem a Cristo. E, consequentemente, suas vidas estão cheias de insônia, medo, ansiedade e perigo. É normal. O diferente, irmãos, em um mundo caído, o assombroso, o maravilhoso, é o que nós recebemos de Deus. Por graça, diferentemente de milhares, Deus já nos revelou Cristo. Por graça,
Nós já ouvimos a voz do bom pastor a nos chamar e agora, consequentemente, podemos descansar nele. Isso é um milagre da graça especial de Deus. Você pode descansar no seu Salvador, irmã. Pois segundo está registrado no Apocalipse, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a maravilha das maravilhas é a seguinte: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, por amor e para salvar o seu povo, entregou-se para morrer na cruz por nossos pecados. Se podemos descansar nele, quanto à salvação eterna, é claro que nós podemos descansar nele, quanto à nossa vida nesta terra. Você está em Cristo? Você está seguro. Você vive sob as asas do Altíssimo. Louvado seja o Senhor por isso. É claro, não é a experiência de todo mundo. E por isso eu preciso perguntar a você que nos visita: você já creu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Já se rendeu ao verdadeiro Rei do Universo? Se ainda não, talvez este seja o dia mais significativo da sua vida. Mas como você ouviu, tudo depende de revelação divina. Você não chega ao Evangelho, é o Evangelho que chega a você. Você não conquista salvação diante de Deus. A salvação foi conquistada por Cristo na cruz. E agora ela lhe é ofertada por meio da pregação. É o que está acontecendo agora. E se o Espírito de Deus estiver chamando-o, a minha oração e o meu pedido é: não resista. Arrependa-se de levar a vida como se você fosse rei e rainha. E se submeta ao rei que entregou a própria vida para salvá-lo da condenação na cruz. Agora, você já crê no Evangelho? Você já é um crente salvo e seguro em Cristo Jesus? Qual é o ensino desta porção para terminarmos, irmãos? Enquanto esperamos pelo verdadeiro Rei que em breve vem buscar a sua noiva, em oração, nós buscamos sabedoria do alto que está na palavra. Nós buscamos por paciência nele, por obediência que vem dele, por piedade, vida bonita que glorifica a Deus, não só aos domingos, mas de segunda a sábado, não só no culto, mas também em casa, na repartição e na sala de aula. Sejamos sábios, irmãos, diante dos reis que Deus nos deu. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e responda a palavra do seu Deus em oração.